Olá, queridos. A paz do Senhor, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala é o seu amigo em Cristo, pastor Samuel Marques. Nós vamos hoje passar o subsídio da lição 4, o altar do holocausto, que ocorrerá agora no dia 28 de abril. O texto áureo está baseado em Hebreus capítulo 10, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Verdade prática. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like e também o seu comentário, pois é de grande valia para o crescimento do nosso canal. Nesta lição, nós vamos aqui, depois você pode pedir no comentário que eu vou estar enviando para você em PDF no seu e-mail, tá bom? Começando aqui o subsídio, um complemento para a sua aula, eu quero dizer o que era o altar do holocausto. O altar do holocausto era um altar que ficava no pátio do tabernáculo, no qual as ofertas dos adoradores israelitas eram queimadas. O altar do holocausto também era chamado de altar de bronze ou altar de cobre, por causa do material que era fabricado. Quando o templo foi edificado em Jerusalém, ele também recebeu um altar para o holocausto. O altar do holocausto foi construído por Bezalel, o artesão-chefe da construção do tabernáculo. Bezalel construiu o altar do holocausto de acordo com as instruções divinas dadas a Moisés. Deus revelou a Moisés cada detalhe de como deveria ser o altar. Isso incluía seu formato, suas medidas e os materiais a ser utilizados. Está em Êxodo capítulo 27, do verso 1 ao 8. Como era o altar do holocausto? O altar do holocausto era feito de madeira de acácia ou cetim e recoberto de bronze ou cobre, dependendo da tradução. O altar tinha um formato quadrado e media aproximadamente 2,5 metros em suas laterais. Ele também tinha pouco mais de 1,30 m de altura. Nos 4 cantos superiores do altar do holocausto havia 4 chifres, cobertos de bronze e que formavam uma só peça com o altar. Foram fabricados também vários utensílios de bronze para serem utilizados no altar, como recipientes para recolher a cinza dos sacrifícios, pás, bacias, garfos e braseiros. Está em Êxodo capítulo 27, verso 3. Conforme a ordem do Senhor, uma grelha de bronze também foi fabricada em forma de rede, com 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. A grelha foi colocada na metade inferior do altar do holocausto, abaixo da beirada do altar até o chão. Êxodo 27, verso 4. Alguns estudiosos acreditam que essa grelha talvez servisse para prover a ventilação do fogo sobre o altar. O altar podia ser transportado por 2 varais feitos de madeira de acácia e cobertos de bronze. Esses varais passavam pelas argolas que ficavam nos cantos do altar. O altar do holocausto era oco e dentro dele
provavelmente havia terra ou pedras não lavradas. Êxodo 24, Êxodo 20, verso 24. Quando o templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão, um altar de bronze foi projetado com dimensões bem maiores do que o altar do holocausto do antigo tabernáculo. As laterais do altar do templo mediam cerca de 9 metros, já a sua altura era de aproximadamente 4,5 metros. Está em 2 Crônicas, capítulo 4, verso 1. O altar do holocausto no templo foi restaurado algumas vezes. Obviamente, o altar acabou sendo destruído quando Jerusalém foi tomada pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Mas quando o templo foi reedificado após o cativeiro, um novo altar do holocausto foi construído. Na verdade, antes mesmo da construção do novo templo, os exilados que retornaram do exílio reconstruíram o altar. Onde ficava o altar do holocausto? O altar do holocausto ficava no átrio do tabernáculo. Sua localização posicionava-o logo na entrada principal do tabernáculo. Toda pessoa que entrava no pátio do tabernáculo necessariamente contemplava e passava bem próxima do altar do tabernáculo. Em sua consagração, o altar foi ungido com óleo, assim como os outros mobiliários do santuário. Com isso, o altar tornou-se santíssimo e tudo quanto tocasse o altar passava a ser consagrado ao Senhor. Por ocasião da sua inauguração, uma oferta foi queimada nele a cada dia pelo pecado, durante 7 dias. Em seguida, as ofertas contínuas foram instituídas. Essas ofertas deveriam ser oferecidas pelos sacerdotes diariamente, 2 vezes ao dia, sobre o altar do holocausto. A importância do altar do holocausto. O altar do holocausto tinha um papel fundamental na adoração do Antigo Testamento. Sobre ele eram feitos sacrifícios de animais e manjares. Então toda a oferta queimada era oferecida no altar do holocausto. Em outras palavras, o altar do holocausto era o lugar onde eram feitos sacrifícios para expiação e comunhão, incluindo as ofertas de holocausto, manjares, expiação pelo pecado, pela culpa e a parte das ofertas pacíficas que também eram queimadas. Os chifres nos 4 cantos do altar também eram importantes. O sangue do sacrifício era aplicado sobre os chifres, na consagração do sacerdote, nas ofertas pelo pecado e no dia da expiação. Além disso, os chifres do altar do holocausto proviam proteção para quem se agarrasse nele. Por exemplo, uma pessoa inocente acusada de assassinato podia se refugiar junto ao altar do holocausto, segurando os chifres do altar e suplicando por misericórdia. Também era significativo o fato de o altar do holocausto ficar estrategicamente entre a entrada do átrio e o acesso ao santo lugar. Isso indicava que ninguém podia ter acesso ao lugar mais reservado do tabernáculo sem antes passar pelo altar do holocausto. Ninguém podia se aproximar da presença santa de Deus sem que primeiro dependesse do sacrifício apresentados naquele altar. Nesse sentido, o altar do holocausto era um sinal do favor de Deus que permitia que um pecador se aproximasse dele, ao ser purificado através dos sacrifícios ali apresentados, bem como também era um sinal da gravidade do problema, do pecado
e do próprio caráter temporário daquele sistema sacrificial. Todos os dias, sacrifícios eram oferecidos no altar do holocausto. O sangue de inúmeros animais inocentes foi derramado naquele altar, sem que com isso o pecador pudesse ficar definitivamente justificado perante Deus. Jesus Cristo e o significado do altar do holocausto. Mas o altar do holocausto e o sacrifício oferecido nele simplesmente prefiguravam o holocausto perfeito e definitivo que Deus providenciaria para resolver o problema do pecado. Ao interpretar o Salmo 40, o escritor de Hebreus escreve sobre como Deus não se deleitou com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então ele aponta para a obediência de Cristo em cumprir o propósito imutável de Deus, quando no Calvário ele expiou o pecado de seu povo através do sacrifício de seu próprio corpo. Os sacrifícios no altar do holocausto eram oferecidos dia após dia pelo sacerdote, mas jamais puderam remover permanentemente os pecados. Porém, Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, e agora está exaltado à destra de Deus. Ele redimiu, ele purificou e justificou de uma vez por todas todos aqueles que estão unidos com ele pela fé. Estes e somente estes, através do altar do holocausto de Cristo, onde seu sangue foi derramado, podem se aproximar de Deus com confiança. Deus em Cristo abençoe, que esta leitura possa complementar a sua aula deste próximo domingo. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.